Olá pessoal, boas-vindas a mais um Clube do Livro aqui no Dados Críticos. Eu sou o Theory e hoje nós vamos conversar sobre o livro Entrevista com o Vampiro, da autora Anne Rice, um clássico aí da literatura vampiresca mundial. Para conversar sobre isso, temos nossos grandíssimos amigos do Clube do Livro, começando por ele, Kuma. Boas-vindas! E aí galera, bom dia, tudo bom? Vamos falar da Entrevista com o Vampiro aí? E é isso. Bom demais. Também temos ela aqui, Carol Canelas. Boas-vindas! Yay! Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como o Felipe normalmente diz. Finalmente falando desse clássico. Eu não sei o que eu esperava, mas é bem diferente. E também temos aqui Felipe. Boas-vindas! Fala Theory, fala Carol, Kuma, bom dia, boa tarde, boa noite, pra você que está escutando aí. Se você já leu e gostou do livro, fui eu que indiquei, se não, não fui eu. A gente leu esse livro, então, no mês de janeiro de 2025. Para começar, como sempre, né, a gente vai falar um pouco da autora. O livro foi lançado originalmente em 76, na Entrevista com o Vampiro, pela escritora Anne Rice, mas esse é o nome artístico dela, né? Sabia que o nome dela de registro, né, Howard Ellen O'Brien, que nasceu em 41 e morreu em 11 de dezembro de 2021, né? Ela é norte-americana, foi norte-americana, né? Escreveu mais nessa temática ali, expandindo o mundo dos vampiros e tal. Influência enorme pra literatura vampiresca mundial, assim, como um todo. Dá pra ver diretamente a influência dela, inclusive, por exemplo, no Mundo das Trevas, né? Que é um RPG famoso aí, onde a gente tá acostumado com a galera do RPG. E no Brasil, o livro foi lançado pela Rocco em 86 pela primeira vez. Então demorou aí pelo menos 10 anos pra ele chegar aqui em solos tupiniquins. E eu tava falando do World of Darkness, né? É conhecida por traduzir e representar os vampiros como criaturas, não apenas como monstros, né, mas como criaturas como tendo essa parte monstruosa, mas tendo também uma parte de desejos, paixões, conflitos que eles vivem, e isso é o que chama toda a sua atenção por essa abordagem aí. Algo mais, galera, sobre a autora? Olha, basicamente isso. Ela escreveu, de forma geral, ela basicamente só escreveu sobre vampiros, né? Tem uma... A obra dela é Crônicas Vampirescas, né? Ela basicamente Reis Condenados, vários livros que ou expandiram ou publicaram, né? Sim, e dentro dessa mesma temática de World of Darkness em geral, né? Não é só vampiro aqui, mas essencialmente vampiro. Viu sobre lobisomem também. Uhum. Tem só um detalhezinho que ela pode ter inspirado ela, que imagino eu escrever. É que ela perdeu uma filha muito jovem por leucemia, né? Acho que ela tinha 5 anos, se eu não me engano. E meio que essa questão mórbida aí, né? Fez uma temática provavelmente inspirou ela na questão de luta e presença desse estilo mais gótico, estilo de eternidade, morte, esse tipo de coisa. Então acho que provavelmente influenciou muito aí o estilo de escrita dela. Essa pegada mais melancólica, né? Mais... filosófica. Então, de curiosidades específicas, né? Eu achei, assim, vi muito paralelo, né, até no modo como os vampiros são abraçados aqui, né, são virados, com o Mundo das Trevas. Eu vi muita influência, assim, do jeito, né, como eles são vistos do livro dela, de alguma forma, sabe? Vocês viram isso também? O tempo todo. O tempo todo, até a questão de que acaba sendo muito sutil no livro, mas no filme eles dão um pouco mais de destaque para isso, que depois, lógico, eu fui assistir o filme, né, para ver que eu gosto de me torturar, para ver se a adaptação foi boa, mas fala sobre diferentes habilidades entre os vampiros, e aí eu achei muito Vampira Máscara, né, tem habilidades diferentes. Eu imagino que foi o que inspirou um pouco esse nome da autora do Crepúsculo, que ela faz uma coisa parecida lá. Assim, os vampiros têm Stephenie Meyer, né? Stephenie Meyer. Isso. Uhum. Tem os vampiros que têm os poderes diferentes e tal. Eu acho que ela deve ter tirado alguma inspiração daí, provavelmente. Também. Porque aí, quando ela escreveu, quando a Stephenie Meyer já escreveu o Crepúsculo, já existia toda uma cultura em torno da figura mítica do vampiro, né? Tanto construída pela Anne Rice quanto por milhares de outros autores. Ela já pegou ali um pacotinho pronto que dava pra montar. Inclusive, de que ano é o Vampiro, o RPG? Vamos descobrir. 91. O ano que eu nasci, esse 90? Sim, um pouquinho depois só. 91 que lançou. A clássica capa da rosa no túmulo ali verde.
E tem esse livro ainda, inclusive, a capa tá descolando. Tão velho que ele é. Não, então fica bem explicado, assim, a quantidade de referência que a gente encontra do trabalho da Anne Rice no Vampiro mesmo, sabe? Até a questão da máscara, né? Quando eles estão ali em Paris e tal, você começa a ter uma noção melhor das sociedades vampirescas, de modo geral, né? Então Sim. dá pra ter uma noção dessa inspiração aí. Que eles já tenham uma organização deles, de como funciona, com regras específicas, uma comunidade, a coterie deles ali. Tem uma coisa que não sei se é curiosidade ou já é uma análise assim, mas eu percebi uma associação enorme desse livro, até por uma questão de metáfora, tá? Tipo assim, com uma metáfora da questão do vampiro com a homossexualidade. Vocês perceberam isso? Sim. Sim. Vários livros dela tem uma coisa parecida. Isso, nossa, isso me chamou muita atenção, né? Eu vou falar sobre isso depois, quando a gente for analisar e tal, as relações dos personagens e tal. Mas, por exemplo, eu fico pensando pelo contexto, né? Entrando um pouco no contexto histórico da obra aqui. Quando, sei lá, em 76, né? Se você parar pra pensar ali, ela é de New Orleans, né? Então, Nova Orleans, ela conhecia bem a cidade onde a gente vê se começar a história, vê tudo começar ali. Ela trata... New Orleans é uma cidade com forte influência francesa, da né? França, né, cultura francesa, até porque foi colônia francesa durante muito tempo, né, só que o Napoleão Bonaparte, ele vendeu basicamente a colônia ali de New Orleans para os Estados Unidos, né, ela foi fazer parte ali do país de modo geral, então tem uma forte influência, eles falavam francês na época e tal, então nessa época, né, infelizmente a gente tinha essa questão de repressão muito forte em relação à homossexualidade, né, e aí eu fico pensando nessa questão, tipo assim, pô, a pessoa vista, entre aspas, como um monstro, sabe? Esse desejo que existe, visto como algo sujo, e aí a pessoa vai atrás, e quando ela vai atrás de alguém que ela gosta, ou daquilo que, entre aspas, faz ela bem, se sente mal por isso, porque existe uma culpa atrelada a isso. Nossa, Exato. eu não tinha enxergado esse ponto de vista, nem passou. E sabe quando isso instalou na minha mente? Quando ele vai pra Paris e ele conhece lá como é que chama? O Armand. O Armand. E aí ele bate o olho e fala assim, nossa, é como se fosse o amor da minha vida. Aí eu parei pra pensar e falei, véi, isso não acontece. Nossa, que na minha mente, né, de leitor. Ninguém se apaixona tão rápido assim, não sei o que, não sei o que. Aí eu parei pra refletir e falei assim, peraí, esse cara, ele tá no mundo aqui onde muitas poucas pessoas pensam e entendem a perspectiva dele. Muitas poucas pessoas entendem o que ele tá sentindo. Quando ele encontra uma pessoa que minimamente bate com aquilo, tem a mesma visão de mundo, os mesmos desejos, os mesmos gostos, a chance dele gostar desse cara pra sempre, tipo assim, você é minha vida e vem pra cá, né? E é demais. E assim, eu tenho muita amiga lésbica aqui, a gente fica conversando às vezes, né? E elas ficam zoando que lésbica, uma conhece a outra e 2 meses depois tá casada. Tipo assim, vai morar junto, né? Exatamente por isso. Emocionado, né? Emocionado. Bate o olho, o amor da minha vida. Isso. E elas ficam falando. Aí eu falei, pô, velho, olha isso, né? Faz todo sentido. Uma analogia, nada a ver que eu fiz aqui, tá? Mas pra mim fez sentido isso, assim. Eu queria ouvir se faz sentido pra vocês também. Tem um período que tava também, período de contracultura forte, né? Tava até na década passada, Sim. Tava em 60 e 70. Começou a levantar essas questões muito forte de movimentação liberal e tal. Começou a surgir a questão de deliberação, relação homoafetiva, né? Esse livro, para mim, ele tem, assim, trata basicamente 3 coisas que, para mim, todos os 3 partes do livro falam, que é identidade, sexualidade e moralidade. Assim, 3 coisas que ficou para mim, assim, em todos... Nossa, bastante. Principalmente com o Luiz, sabe? Tipo assim, quem eu sou, né, de verdade, assim, até antes, né, de virar vampiro, quem de fato eu sou, essa relação da sexualidade, apesar de pra mim ter sido um pouco, assim, muito sutil, sabe? Talvez a autora ter medo, talvez um receio, assim, talvez não vender tanto, ou de tocar um ponto sensível na década de 90 que estava baixo. Assim, ficou pra mim muito sutil, né? Pra quem viu a série que tem na Amazon Prime, você vê que lá na série já é um pouco mais forte, mais explícita, né? A questão da sexualidade ali, a adaptação que fizeram. No filme de 90, eles deram uma suavizada nisso, viu? Deram uma lavada. Tá mais perto do que o livro, né? Tirando essa parte da sexualidade, que eu acho que eles deram uma disfarçada, assim, o que eu achei ruim, porque tira um pouco da identidade do que a autora colocou de fato no livro, né? Mas, no geral, a adaptação é boa. Porque na série, o que eu não gosto tanto da série, que a série é um pouco mais explícita, não no sentido de estar aqui julgando moralidade, tipo assim, não pode ter, mas é porque no livro fica tanto subjetivo que fica na cabeça do leitor interpretar aquela cena como uma cena sexual
sensual, sexual e etc. Eu assisti também, eu assisti Nosferatu agora também no cinema, tem muito disso, sabe? A cena que a menina tá sendo, que é a relação com Nosferatu, né, que é o nome do monstro lá, tem uma coisa também bastante, assim, no começo sensual, no final tá esquisita, mas fica por conta do leitor interpretar. E a série, pra mim, eu achei que é, tipo assim, tá tratando a gente às vezes como, ó, gente, se vocês não entenderam, esses dois aqui tem relação, são gays, pá, toma aqui uma cena de sexo, entendeu? Então, tem alguns aspectos que eu não gostei tanto da série por causa disso. E aqui fica bem. E a forma como ela descreve os vampiros, tipo assim, a movimentação do corpo, a relação, os sentimentos, assim, você consegue pegar muito nuance. Então, por isso que eu achei muito foda assim, a escrita dela. Eu acho que essa questão da série, né, acaba sendo uma questão de comportamento de consumo atual. A gente vê muito filme, muita série que é super autoexplicativo, porque é um comportamento de consumo atual. Como a questão que você trouxe lá no início do livro, tinha esse movimento de contracultura ali. O livro é de 70, né? 76, se eu não me engano. Que no final dos anos 60 começaram os movimentos, né? Falando de moda, que a moda reflete um pouco da cultura da época. Teve ali um pouco do movimento hippie, ali nos 70 começou o punk. Então, essa coisa de ir contra, de bater de frente, de falar de assuntos que são mais sensíveis, fazia parte do contexto histórico e cultural da época. Por isso que eu achei muito legal a forma que ela trata isso, porque é respeitoso e não é no sentido de ficar apontando, olha só, que nem você falou que a série faz, olha só, esses dois aqui são um casal gay. Toma. Não, é na relação, na forma que que as pessoas se relacionam, que aquilo vai estar subentendido, não como uma coisa extraordinária ou fora de série, mas como uma coisa normal, que como deve ser encarado, na real. Mas tem outra coisa que eu acho que a série aborda aí também, que é a falta de inclusão de amor gay de uma forma normal. Eu acho que você escancarar é necessário, exatamente porque muita gente acha pouco representado por causa disso. Porque todo mundo tenta esconder, acontece, não adianta tipo falar que não, tá ligado? Muitos filmes que tentam, tipo, apagar a personagem gay, ou tipo, tenta diminuir, ou não sei o quê, assim. Então eu acho muito legal uma série que abre, porque a gente tem série que é heterossexual todo torto direito, tá ligado? Tem cena de sexo aí que se foda. Gratuitas o tempo todo. Eu acho muito importante ter uma série LGBT desse jeito, porque fala, mano, é normal, tá ligado? Sim. Não, mas só pra trazer meu ponto aqui, concordo com o Kuma completamente. Só que eu acho que na série foi muito rápido, não teve a construção, a tensão que tem no livro, sabe? Tipo, essa tensão sexual, eu não consegui sentir entre o Lestat e o Louis, tá ligado? Aquele preparo ali porque no livro não mostra a relação dos dois, né? Mas mostra, assim, aquela coisa que você não sabe se é amor, se é desejo, e aquilo vai crescendo, entendeu? Na série, pra mim, não deu tempo de ser construído isso. Então, por isso que eu achei que foi muito rápido. Assim, talvez se tivesse feito isso no final da primeira temporada, no começo da segunda, não sei como é que ficaria. Eu acho que só faltou esse crescimento, assim, até pra ficar uma coisa um pouco mais relacionada com o sentimento, fora que só desejo carnal, assim. Tipo assim, no filme, eu assisti o filme antes de ler o livro, né? E no filme, eu lembro que eu olhei pra aquele personagem do Lestat e falei, velho, pra que ele tá fazendo? Assim, por que ele tá junto do Lou aqui? O que ele quer? Ele quer alguém pra conversar? O que é isso, assim? Eu sinto que o personagem no filme, eu senti uma falta de motivação, assim, sabe? Porque não tinha essa questão, igual você falou, né? Essa tensão sexual entre eles é muito sutil demais. E o que acontece no filme é que você não sabe da história do Lestat. Por exemplo, ele tem um pai, né, que ele cuida e tudo mais. Você não sabe essa questão do dinheiro. Eles não dizem isso. Isso não é até mostra mais ou menos, mas não é tão mostrado quanto é explicado no livro. Não tem tempo, né? E aí, tipo assim, eu senti aquele personagem muito raso, né? E com o livro, eu falei, pô, beleza, então o Lestat tem um motivo, ele parece um monstro, ele parece um doido, mas ele ainda sente uma necessidade de cuidar desse pai dele, que tá velho e tudo mais. Você vê um outro lado do Lestat que no filme você não tem, né? Mas aqui, galera, vamos falar um breve resumo aqui, né? Porque a gente já começou a fazer análise. Análise do personagem. Mas legal, o Felipe trouxe o contexto histórico, né? E aí o resumão. A gente conhece no início do livro o Louis, né? Ou Luiz, ele vive ali em New Orleans, que é essa parte ali mais ao sul dos Estados Unidos. Ele é um fazendeiro, ele é um senhor de fazenda, vamos dizer assim. É uma época que existia ainda escravos, né, ali nos Estados Unidos e tal. E ele
é transformado subitamente em um vampiro. Ele tá andando ali no meio das ruas à noite ali, ele não sabia, antes de ser vampiro, o que fazer da vida, porque os pais deles morrem cedo e ele fica responsável jovem pela fazenda dele, ele vira um gestor bem jovem. Então ele fica responsável e ele tem que cuidar das irmãs e tudo mais, do irmão que é um sacerdote, um padre. E a gente vai conhecer nesse Louis e de repente ele é transformado em vampiro por um cara. Ele dá a entender na hora que ele fala que poderia ser qualquer um, mas foi ele, né? Tipo assim, pegou ele num beco ali, transformou ele no vampiro. O Lestat parece dar pra ele uma escolha, se ele quer virar vampiro, quer morrer e se tornar vampiro ou não. E ele decide se tornar um vampiro. E a gente vai vendo essa construção desse entendimento do que é ser vampiro. De onde que veio isso? Ele não sabe, ele tem uma dúvida gigantesca. Ele é questionador, ele ajuda o Lestat de alguma forma a se manter, porque ele é um bom gestor do dinheiro ali. A gente vai vendo ele lidar com essa questão da fome, porque ele acha a moralidade, né? Pô, é certo eu matar pessoas pra continuar vivo? Eu sou um monstro, eu não sou um monstro? O que eu sou? Depois de um certo tempo, quando ele tá lidando com isso, o Lestat vai lá e transforma uma criança. Cara, eu nunca tinha pensado nesse conceito. Vou falar pra vocês que, tipo, é verdade, né? Se você transformar uma criança em vampiro, ela vai ser criança pra sempre, né? Então eles se transformam. Fisicamente, né? Me perturbou bastante. Eu também, velho. Eu falei, que isso? No filme já é a Mary Jane, né? Como é que chama aquela menina lá? Kirsten Dunst. Isso. Aí ela, novinha e tudo mais. E falou, inclusive, que outro cara lá beija mal, esqueci o nome na época. Eu sempre lembro dessa entrevista. Eu sempre lembro dessa entrevista. Eu falei, caralho, mano. Beija mal. Pô, vai que perturbador aquele filme. Tipo assim, velho, é uma criança, caralho. Não, e no filme ainda fica um pouco mais velha, porque no livro eles escrevem, ela tem 5 anos. Eu não vou começar a entrar em rede agora, é isso. Mano, eu falo, que é isso? Isso é muito perturbador, muito errado, cara. Que é isso nesse livro aqui? O Como tá aí que não me deixa mentir, porque eu fiquei completamente perturbada e eu precisava reclamar. Nossa, velho. E aí, beleza. Ela é transformada como uma vampira enquanto criança, porque de acordo com o Lestat, eles precisavam de companhia e era a filha deles, né? Pra eles dois criarem. A forma que o Lestat usou pro Louis não ir embora, porque o Louis tava dizendo que ia embora, e ele falou... ele ainda fala pra Cláudia na cara de pau, assim, o Louis tava pensando em ir embora, mas agora que você tá aqui, ele não pode ir embora, porque ele vai querer cuidar de você, ele vai querer te fazer feliz. Então, nós vamos ser uma grande família feliz. Você salvou nosso casamento. Seu maluco! Uma criança! Mano. Parei. Aí, não, beleza. Aí eles ficam nessa aí, e logicamente, depois de vários anos aí, começa um grande questionamento, porque se criança, né, o Freud ele falava que a criança era um pequeno perverso, né, porque ela não tem a moralidade ainda, ele não aprendeu a moralidade através da sociedade. Então, tipo assim, se uma criança ela quer um negócio, um brinquedo e você toma dela, ela vai ficar nervosa, ela pode até te bater, né? Ela vai lá e diz, não, mas isso aqui é meu, vai ficar nervosa. Já viu aqueles meninos pirracentos, né? É um pouco isso, assim. Uhum. Então pensa num vampiro pirracento, né? Isso, exato. Quem que é a verdadeira criança? É ela ou o Lestat? É isso que eu tô pensando, cara, é isso, Felipe. Boa, você pegou num ponto, mano. Eu ficava o livro inteiro, velho, esse cara é muito infantil, sabe? Olha a atitude que ele tomou, é muito infantilizado, sabe? E aí, ele tem muito poder nas mãos, né? Ele desdenha desse poder simplesmente pelos desejos dele. Parece com a realidade, em algum motivo, né? Pessoas que têm muito poder nas mãos, fazendo o que elas querem, falando o que elas querem, como se não houvesse consequência, né? Sim. Depois que eu li um pouquinho, só pra falar você tá falando da Cláudia aí, só pra trazer o detalhe, porque a Carol ficou louca com o personagem, eu também fiquei, né, quando eu li, né, e depois que eu pesquisei que a filha da autora morreu com 5 anos exatamente, aí que fica mais, assim, louco de pensar que ela pensou na personagem pra filha dela, e sendo que a personagem, ela cresce psicologicamente, mas não fisicamente, ou seja, o que a autora tava passando no momento que ela escreveu esse livro, porque você pensa assim, você queria ter sua filha com você ainda, viva, mas que ela não cresça fisicamente, mas ficou... Basicamente a Madeleine no final, né? No final. Então, meio maluco de pensar assim. Então, essa personagem pra mim é muito, muito complexa. Os 4 são complexos. E também é uma metáfora, né? Porque, por exemplo, se ela conheceu a filha dela, olha que louca essa questão. Essa é uma metáfora que a gente muitas vezes vê em situações de luto, né? A pessoa que tá na sua mente, ela é uma visão da sua mente de quem você achava que aquela pessoa era. Mas ela não é a pessoa real.
E o que isso quer dizer, né? Que essa imagem perfeita, imaculada de quem era a pessoa que morreu e faleceu aí, ela é uma imagem que não muda na sua mente, né? Então, é diferente de uma pessoa real que poderia emitir as próprias opiniões, ela muda com o tempo, né? A gente tem opiniões hoje que, sei lá, no futuro muda o nosso jeito de relacionar com o mundo, mas na nossa mente não, é sempre aquilo. Então, a ideia é que, tipo assim, essa memória é como se fosse eu fiz a metáfora da Cláudia também. Tipo, o corpo dela não muda, sabe? Ela é sempre aquela mesma imagem, apesar dessa mudança, dela querer que a mudança aconteça. Ou seja, eu fiquei pensando na própria autora. Eu queria que minha filha tivesse aqui, sei lá, tá? Eu tô viajando aqui, tá? Eu queria que minha filha tivesse aqui pra poder ver ela crescer, pra poder ver ela mudar, mas tudo que eu tenho é uma imagem estática dela que não vai mudar nunca. E não vai mudar muito. Isso, e eu não vou poder saber como é que ela seria, né? Tipo, muito louco isso, né, velho? Muito profundo. Isso é perturbado, transtornado de muitas formas diferentes. E tem um paralelo muito grande. Eu sei que a gente ainda tá no resumo, mas assim, ó, tem um paralelo muito grande com a forma que eu achei genial e lindamente escrita, que ela explica por que os vampiros morrem, por que eles decidem morrer. E eu anotei aqui, se vocês me permitirem, eu vou ler. É um trecho do livro. Quantos vampiros você pensa que tem condições para a imortalidade? Para começar, tem uma visão completamente distorcida da imortalidade. Ao se tornar imortais, querem que todas as características de suas vidas permaneçam imutáveis. Carruagens seguindo sempre a mesma moda, roupas com cortes a seu gosto, homens se comportando e falando do mundo que sempre compreenderam e apreciaram, quando na verdade tudo muda, exceto o vampiro. Tudo, a não ser o vampiro, está sujeito a corrupções e distorções constantes. Em pouco tempo, com uma mente inflexível, e geralmente mesmo para as mentes mais flexíveis, essa imortalidade torna-se uma sentença a ser cumprida num asilo de vultos e formas inexoravelmente incompreensíveis e sem valor. Numa noite o vampiro acorda e percebe aquilo que há décadas temia, que simplesmente não quer mais viver a qualquer preço. O estilo, moda ou forma de existência que tornaram a imortalidade tão atraente foram varridos da face da Terra. Muito legal, cara. Pra quem vai jogar Vampira Máscara, isso aqui é ouro, é ouro. No Vampira Máscara, no primeiro livro, o cara fala que a maior causa de morte do vampiro é saudade. Sim. É foda, né? É saudade de si Muito mesmo, eles falam. Assim, porque você nota que você não muda, né? Tipo assim, é impossível. Com o tempo isso vai se perdendo, né? A mente, tipo, divaga. Você não vê, tipo... lá eles falam, né? A gente muda porque... No livro original do Vampiro, não sei se alguém já leu o livro mesmo, assim, entre os capítulos, tem uma história. Entre todos eles. Conta uma história inteira, o livro. Entre o vampiro e uma mulher. Uma humana. De cada capítulo tem ele decidindo se ele vai transformar ela ou não. De cada capítulo tem uma conversa que vai e vem entre os dois. E tem uma hora que ele fala, a maior coisa entre o vampiro e ele mesmo é quando ele nota que ele é incapaz de mudar. Porque a única coisa que faz o humano mudar é o tempo. Porque, tipo, Sim. você sabe que você vai morrer, sabe que as pessoas ao seu redor vão morrer, e se você não melhorar, por qualquer motivo que seja, você não vai, tipo, sei lá, que nem o Teori tava falando, a filha, né? Ou o Felipe também, você não vai, tipo, melhorar pra sua filha, você não vai ser um bom exemplo pra ela, você não vai ter tempo de, tipo, dizer adeus pras pessoas. E o vampiro não tem mais isso, porque tempo não é mais um problema. E quando o tempo não é mais um problema, você morre, tá ligado? Porque não tem por que você fazer as coisas. Tem um filósofo, ele é existencialista, e ele fala muito dessa questão do ser para a morte, né? A gente é um ser para a morte, quando você percebe que você é finito, né, e você vai morrer de alguma forma, isso ressignifica toda a sua existência de alguma forma. O modo como você toma decisões, faz escolhas, e eu fico imaginando como isso influencia no caso de uma criatura que, assim, não tem esse ser para a morte, assim, ela é imortal, sabe? É muito louco pensar... Não tem essa limitação, né? E isso é um prato cheio aqui para questões filosóficas, né? Assim como essa questão de, eu acho que assim, pega muito para nossa época essa questão de consciência, identidade e inteligência artificial e tudo mais, mas eu imagino pro contexto da época em que isso sai, tipo, você fica tratando com essa profundidade, porque beleza, você falava de vampiro como monstros e tudo mais, mas olha a profundidade de humanismo que se traz nessa conversa aqui, né? Olha que louco, Sim. né? É muito profundo, né? Não tá falando só de monstro, tá falando, assim, de como você lida com aquilo que te faz mal, até mesmo em questões de vícios, né? Eu vejo muito esse subtexto aqui também, tipo, beleza, a bebida me faz mal, e aí eu vou lá e bebo, e eu sinto um prazer momentâneo ali, mas isso me mata por dentro, sabe? É muito louco, eu vejo muito essa questão de vício também colocada aqui como uma questão adjacente, né? Subjacente, no caso. Sim, às vezes até como uma forma de, e eu percebo muito isso no Lui, uma forma de se punir pelo monstro que ele se enxerga, sabe? Uhum. Às vezes ele vai fazer alguma coisa
coisa que ele acha que é ruim, que é doloroso, mas é uma forma de se punir pelo monstro que ele é, que ele se sente. Enfim, voltando ao resumo. Abrimos esse enorme parênteses. Não, mas acho que é legal a gente conversando assim, né? E se você não percebeu e tá aqui até agora, tem spoilers. Um pouco. Mas eu vou dizer uma coisa também, brother. Esse livro daqui faz 40 anos. Se você não leu, desculpa. Pelo amor de Deus, né? Se você não leu, você assistiu o filme. Se você era novo demais pra assistir o filme, você assistiu a série recentemente. E é isso. Os vampiros estão em alta e eu li 3 livros de vampiros só esse ano. Depois que eles lidam com a Cláudia ali, ela começa esses questionamentos sobre quem eles são e tal. Ela acaba odiando o Lestat de alguma forma e ela acaba fazendo um plano. Ela tenta envolver o Louis nisso, mas ela acaba agindo mais sozinha do que com ajuda, porque o Louis, ele não consegue agir nesse momento e ela acaba matando o Lestat e eles fogem pra Paris. Na verdade, eles fogem pra Europa porque eles querem descobrir de onde eles vieram, de onde são os vampiros. E eles vão lá pra parte ali da Transilvânia, mais ou menos, né? E eles descobrem algumas criaturas ali que são bem monstruosas, não tem nem consciência, pelo que parece, e eles ficam andando toda a Europa ali em busca de umas respostas para quem eles são. Até que eles chegam em Paris e eles descobrem que existe uma sociedade completamente organizada ali de vampiros, que tem uma espécie de política envolvida entre eles e tal. Ele conhece o Armand, né, que é uma espécie de líder e que surge uma espécie de paixão ali entre Lou e o Armand. E tem o tal de Santiago também, que é alguém detestável ali, um cara que odeia ele porque ele é muito infantil também, né? Eles chamam o outro de bufão, de bobão lá, e ele fica putaço com isso e não vai com a cara de jeito nenhum. E ele descobre que a Cláudia, ela fez o Diabler, né, que é matar um outro vampiro. Termo de vampiro, isso. Acho que no livro não fala Diabler, não fala? Não. Não, né? Canibalismo, ela canibalizou. Isso. Ela mata outro vampiro ali, e aí isso é um crime capital pra eles. E aí o Santiago, junto com seus colegas ali, faz uma organização pra matar Cláudia, né? E junto com a nova vampira que a Cláudia pede pro Louis transformar, que é uma mãe pra ela, né? Uma moça que vivia em Paris, mas que tinha perdido a filha e só fazia bonecas com o rosto da filha e tal. Acontece que eles conseguem, então, matar a Cláudia e essa mulher. Como é que ela chama? É a Madeleine. O Lestat aparece lá também, né? Antes disso. Isso, meio verdade. que do nada, mas aparece. Ele é uma grande praga, né? Porque o vampiro difícil de matar. Lestat não morre, né, velho? O vampiro difícil de matar. E aí o Lestat aparece lá, eles mandam o Lestat embora, e depois disso o Louis tenta, o Armand fala assim, estamos livres agora pra viver juntos. E aí o Louis fala assim, não, Armand, você entendeu, foi tudo errado, cara. E é isso. Na verdade... Não, eles viajam junto. Ah, é verdade, Eles passam tempo juntos, mas na verdade a gente esqueceu um ponto importantíssimo desse resumo da história. Isso tudo é uma entrevista, literalmente uma entrevista com o vampiro. Muito bom, Carol, isso aí. A história toda é o Louis contando para um rapaz, que é um repórter, parece, contando a história dele, né? Uhum. E aí me veio o mesmo questionamento que a gente teve em Nome do Vento. Será que ele tá contando o que aconteceu de verdade, ou isso é só a perspectiva dele, né? Exatamente. É a verdade ou é a verdade dele? Mas tem outra questão também. Parece que ele decide fazer isso porque ele decidiu que não dá mais pra ele. Ele perdeu, exatamente o que o Kuma falou, né? Ele perdeu quem ele era. A partir do momento em que ele decidiu aceitar como ele se enxergava, né? Ele decidiu abraçar essa frieza que ele enxergava nos outros vampiros. Foi o que afastou o Armand dele, foi o que fez ele perder o rolê dele pela vida. Só que aí, contando a história pro rapaz, o rapaz ficou maluco e disse, mas então você precisa de mais uma motivação para continuar vivo. Me transforma. Uhum. E aí ele falou, então eu falhei. Porque eu tô te contando que minha vida foi uma bosta, e você tá dizendo que você quer essa vida pra você, então eu falhei na minha história. E aí ele morde o rapaz, ele não transforma ele, e aí o rapaz faz o quê? Escuta o trecho final da entrevista pra pegar o endereço onde o
o Louis encontrou o Lestat pela última vez pra ir atrás dele que ele transformar. Pelo menos foi assim que eu entendi. No filme eu não entendi aquele final do filme, não. Do nada o Lestat aparece e morde o vampiro num carro. Que porra é aquela? Eu falei, que isso? Foi um surto. O que é aquilo ali? Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Mas é um pouco para entender a ideia de que, né, ele ia atrás dele para transformar, mas ficou esquisito, né? Pareceu o contrário. Isso, parecia que é o Lestat que tava caçando. No livro passa a impressão errada de que, tipo assim, o Lestat tá por trás disso tudo e tá maquinando tudo, sendo que, tipo, sei lá, é mais uma questão da condição do vampiro, né? Eu fiz analogia, sabe com o que também? Sabe quando a pessoa quer uma coisa, sabe, cuidado com os seus desejos. Essa questão, esse finalzinho aí, o repórter vê aquilo tudo e ele fica, nossa, que legal deve ser viver pra sempre. Nossa, que legal deve ser isso. E eu fiz uma analogia, por exemplo, nossa, que legal deve ser famoso, hein? Não, deve ser legal demais todo mundo te conhecer, você ter muito dinheiro, não sei o quê. E aí você vai ver entrevista dessa galera, sei lá, desses artistas mundialmente famosos, Justin Bieber, sei lá, Tudo Billie perturbado. Eilish, não sei o quê. Uhum. E aí eles falam assim, velho, eu não consigo ir no McDonald's. Tudo que eu queria era sentar e comer um negócio, sabe? E aí você fala, pô, será que eu queria isso mesmo? Vale a pena todos os benefícios em relação a todos... sei lá, faz sentido essa analogia? Porque eu sinto que é a mesma coisa. O vampiro, você ganha muita coisa, mas também perde muita coisa, né? E de fora parece lindo. Mas será que é mesmo, né? Isso que você falou, eu acho que faltou, talvez, uma primeira crítica aqui, a gente saber um pouquinho mais da história desse repórter para justificar essa escolha dele, sabe? Tipo assim, Sim, mostrar sim. uma cena antes do cara, sei lá, num bar bebendo, a mulher largou ele, perdeu o filho, algo do tipo que faça justificar ele querer essa vida, entendeu? Tipo assim, essa mudança, Sim. o finalzinho pra mim foi muito repentino, ele querer, e sem eu saber as motivações dele, né? Então, é só isso que eu achei esquisito esse final aí. Aí nesse que você tá falando, justificaria, sabe? Mas aí, Felipe, eu vejo que também tem uma espécie de justificativa. Eu não sei se foi só a viagem da minha cabeça, mas eu penso assim, que é uma tentativa de mostrar que não importa, cara. Tanto faz o que todas as escolhas na vida, elas devem ser colocadas em perspectiva, sabe? Então, como assim, né? Será que vale a pena eu viajar pra Suíça, sei lá? Tô dando um exemplo nada a ver aqui. Depende, como é que é a sua família, como é que é o seu contexto. Tem que colocar em perspectiva. E o que ele tá dizendo ali, o que eu entendo é que, tipo assim, independente da vida desse cara, independente do que era, quando existe a possibilidade da não morte, assim, que é algo que vai vir pra todo mundo, cara, pode ser rico, pode ser pobre, pode ter o dinheiro que for, pode ter doença, pode ter saúde, todo mundo vai morrer, cara. Independente se é bilionário Elon Musk e nazista do caralho, vai morrer todo mundo, entendeu? Tudo isso é ressignificado em frente à morte, sabe? E ali, tipo assim, acho que é muito tentador, sabe? Eu concordo com você, que eu gostaria de saber mais. Mas eu acho que eu justifiquei por essa forma, sabe? Tipo, independe do que acontece. A morte é pra todo mundo e ela, nesse caso aqui, é muito sedutora, sabe? Muito sedutora. Entendi. Pra mim, também, eu acho que mostra como tipo assim, porque eles estavam falando na teoria, tipo assim, pra pessoa rica, é óbvio que quando você ouve, tipo, eu não consigo ir no McDonald's e comer, por exemplo. Beleza, é horrível você pensar que você não tem mais tipo, uma vida básica, né? Assim, mas pro cara que tem problema com dinheiro, que é basicamente todo mundo, tá ligado? Assim, no planeta, a ideia de você ter dinheiro infinito é simplesmente falar, mano, como assim é ruim, tá ligado? Então eu acho que pra qualquer pessoa normal, quando eu digo normal, é tipo assim, essa ideia de não é um vampiro, e você se depara com a chance de você literalmente não morrer, você não poder morrer mais, eu acho que por mais que seja ruim, no final das contas, eu acho que 99% das pessoas no primeiro segundo teria a mesma no calor do momento, isso que eu quero dizer, teria a mesma reação desse cara, tipo, você encontrar essa possibilidade de você ser imortal, sabe? E você não pensar sobre. Então eu acho que é muito uma coisa do... pelo menos foi como eu sempre vi essa cena, né? É uma coisa da própria Anne Rice falar que, tipo, não importa a quantidade de terror que ele fale que exista, não importa. Porque pras pessoas, mano, a chance de você não morrer. Tipo, não interessa a vida do cara. O cara vai morrer, sabe? Às vezes só isso já é o suficiente pra uma pessoa querer transformar, sabe? Faz sentido. Tem uma série que tá passando agora na gravação do vídeo, que é o Ruptura, né? O Severance. É muito bom, inclusive. Bom demais. É uma série maravilhosa, que ela Tenho que fala da ver. possibilidade de você simplesmente pular. Você separa a sua consciência em duas e você esquece, você não vê o que você faz no trabalho e separa a sua vida pessoal da profissional. E você abdicar a mão disso, em compensação, eu vejo o mesmo nível de apelo aqui, sabe? Pô, velho, o quanto você estaria disposto a ir, até onde você está disposto a ir, pra se ver livre, simplesmente abrir mão
dos seus problemas, das suas questões, né? Independente do que elas sejam, né? Independente da história desse rapaz, pode ser eu, pode ser a minha história. Eu acho que ele é um personagem branco porque ele pode ser eu, o Theory, pode ser a história do Felipe, pode ser da Carol, do Kuma, de quem for, vai encaixar ali porque não tem história. E quando você se coloca naquela posição de alguém que tá ouvindo essa história, a gente fica pensando assim, pô, será que eu estaria disposto a abrir mão de um tanto de coisa pra livrar dos meus problemas, pras coisas que eu acho que é ruim? Só que... Exatamente. E uma coisa que é muito importante, cara, os nossos problemas e as coisas que são ruins e tudo mais, eles são a gente também, né, cara? Então quando a gente tá abrindo mão deles, a gente tá abrindo mão de quem a gente é também. Então é muito louco pensar nisso, que aquilo que nos faz mal também nos faz ser quem a gente é, né? Sei lá, é doideira isso, velho. A genialidade a única coisa que eu discordo aqui, que a genialidade do entrevistador não ter nada é porque a gente se insere nele. Porque automaticamente, cara, quando eu li a primeira vez o livro, vi o filme, quer dizer, eu disse, e adolescente e tal, porque eu era jovem quando eu vi o filme. Falei, nossa, é claro que eu quero ser imortal. Porque você fala, foi só uma experiência ruim que o Luiz teve, tá ligado? E quando eu reli agora, eu falei, nem fudendo, tá ligado? Vou embora, valeu, irmão. Beijo. Exatamente, nem fudendo, assim. Então, eu gosto do entrevistador de não ter história por causa disso. Porque você, como leitor, se insere ali, e exatamente pro cara ser um maluco em branco, você tem a oportunidade de você responder se o entrevistador tá certo ou errado. Porque você acaba se colocando no mesmo... naquele momento, você acaba se colocando no mesmo lugar, né? Ele é tão em branco que ele não tem nome. É só o rapaz. É o rapaz. É isso que eu acho genial, cara, porque você se insere ali e vira quem você é, tá ligado? Quem você quer que seja, no caso, né? É por isso que eu acho que é muito importante esse personagem ter em branco, especificamente, mas pra aí, mim, pelo menos. Eu também vejo um contraponto, por exemplo, quando eu faço... Cara, eu não consigo, né? A condição vampírica, pra mim, me parece muito com a condição, sei lá, quando você passa ali na Cracolândia e vê o pessoal muito viciado, né? Você vê que pra eles, cara, você não precisa ter nome, você é um ninguém, sabe? Você é a sua função. Você pode me dar um dinheiro aí pra eu usar meu crack aqui? Se não, cara, você é inútil, você é invisível. Porque pra ele o que importa é só saciar aquela fome, é lidar com aquilo que é importante pra ele naquele momento. E, tipo assim, imagina pra um cara que mata praticamente toda a noite pra poder, sei lá, dizer, pra poder se saciar. Pra essa pessoa, depois de séculos, essas nossas noções de identidade, pra ele, tipo assim, cara, pra que eu vou saber o nome dessa pessoa? Pra que eu vou saber quem ela é, sabe? Ela vai morrer. Tão fugaz. Ela vai morrer. Em, sabe, 2 anos pra mim, tá ligado? Que é tipo 2 minutos pra mim, ela vai morrer. Foda-se. Velho, muito louco pensar nisso, né? Porque que até pra vampiro, essas questões da vida, elas são, sabe, pra que eu vou me relacionar com a pessoa? Pra que eu vou fazer tudo isso se vai ser inútil, sabe? E aí, nossa, é muito louco, cara. São muitas camadas, porque isso também entra no fluxo de pensamento depressivo, né? Que é algo que é muito comum. Sabe, por que eu vou arrumar minha cama se de noite eu vou dormir de novo? Vou deixar ela bagunçada aqui. Sabe, por que eu vou sair de casa se, sei lá, vou começar um relacionamento se pode ser que esse relacionamento acabe e a pessoa não me valorize? Velho, porque a vida é assim, sabe? Então, vem no pacote, faz parte, as coisas boas e as coisas ruins. Então não tem como a gente pegar só a parte boa, mesmo se eu fosse mordido por um vampiro, pegar só a parte boa, que é a vida eterna, sem ter a parte ruim, sabe? Que vem, sei lá. Que é a vida eterna. Que é a vida eterna, sim. Né, velho? Quer ver todo um mundo que você conhece e mudando periodicamente sem que você possa fazer nada com relação a isso. As pessoas que você conhece vão deixando de existir. Então, mas aí entra outra questão, né? Você pode fazer uma coisa em relação a isso, mas a questão é você deve fazer uma coisa em relação a isso. Exato. Essa é a pergunta real, tá ligado? Assim, que eu acho muito boa. Verdade, né? Você pode transformar. Fazendo um paralelo aqui, até eu tô reassistindo Frieren e trouxe um paralelo aqui, porque o Luiz, talvez ele seja desse jeito, porque ele é um cara bem melancólico, né? E ele não teve uma experiência de transformação, porque ele conheceu só a merda, né? O Lestat transformou ele, mas não ensinou que ele ia ser o vampiro. Ele teve que aprender sozinho, as experiências dele não foram boas. Mas será que se ele tivesse uma relação, um contato próximo com o humano, sem transformação, e entendesse que o importante da vida são as relações, igual a Frieren aprendeu com o grupo dela, né, que faleceu, será que ele seria diferente? Ou
o monstro seria um monstro independente de qualquer coisa. Né? Em algum momento, no meio de toda essa eternidade, o monstro ia acabar aparecendo. Tem uma coisa que eu aprendi com Vampiro à Máscara, que é um pensamento que tem lá, né? Que é a besta, né? Que é a fome, enfim. Cada vampiro dá um nome que quiser pra isso. No final, a besta sempre ganha, porque a única constante é que a única companhia que você tem como vampiro é você mesmo, só. Você não pode contar com mais ninguém mesmo, porque o vampiro se acha super poderoso, o vampiro morre também. Seja pela própria mão, ou mais estaca no coração, e alguns morrem, prata, enfim, as coisas no sistema. Então eles sempre falam que o monstro sempre ganha, porque uma hora você vai fraquejar pra alguma coisa. Uma hora você vai ficar com raiva de alguém, vai matar um ser humano, e você vai ver como é fácil pegar alguém, apertar o pescoço e quebrar. Tem hora que você vai ver, tipo, um amigo seu sofrendo, e você vai matar a pessoa que tá fazendo sofrer, você vai notar que você pode proteger as pessoas, entre aspas, né? Que você quiser. Que é só lá e matar quem faz mal. Então, de um jeito ou de outro, o monstro sempre ganha. E é a visão que eu vejo de vampiro. É muito tempo pra você manter sua humanidade, cara. Eu acho que é impossível, assim, um ser humano ser bom, ser vampiro. Tipo, no long run. Sabe? Eventualmente o monstro ganha, mano. Acho que você trouxe um questionamento filosófico aí, Felipe. E tem anos, cara, tem na verdade séculos que as pessoas ficam tratando, né? Você tem o Rousseau, né? E tem uma visão de que o ser humano é naturalmente, por natureza, bom, né? E é, sei lá, a sociedade que o corrompe de alguma forma. Mas você tem o Hobbes, no entanto, né? Que tem a questão lá do Leviatã e tal, né? Que é igual como eu fala aí, que a besta, né? A natureza do ser humano é ser mal. A gente tem que controlar essa natureza, né? É muito louco, né? Você tem muitos filósofos, o John Locke, o Kant, todo mundo abordando isso, né? E é louco a gente pensar que, pô, velho, vocês têm resposta. Será que a educação... O que é preponderante? Será que não é uma relação entre a natureza e a criação, sabe? Então, se eu tenho uma criança e ela é por natureza egoísta, será que a criação não tem um papel importante, preponderante em lidar com isso e fazer ela viver, viver em sociedade? Eu acho que não sei se, sei lá, tem algo que é inato, né? Tipo assim, esse desejo da morte, igual o Felipe fala, ou igual como eu disse, né? Da besta aparecer. Isso seria natural de aparecer no menino lá, né? Como é que chama? O Luiz. Não, qualquer vampiro, na verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, será que se ele tivesse essas relações, ele não lidaria melhor com esse desejo? Sei lá, cara. Será que se o Arnaud tivesse transformado ele em Lestat, será que ele seria diferente? Talvez. O Arnaud não, o Armand, né? Armand. Eu diria que sim, ele seria diferente. Eu diria que ele seria um monstro diferente. É isso que eu diria. Ele seria um monstro diferente. Seria um monstro diferente, real. Porque o que foi a principal questão dele, que no início, principalmente, era o fato dele não saber nada sobre quem ele tinha se tornado. Ele aceitou num momento de desespero, em que ele estava sem rumo na vida, ele tinha a culpa muito grande pela morte do irmão, pela vida que ele estava levando. Essa culpa consumia ele demais. Ele abraçou né? Literalmente abraçou essa nova vida sem saber nada, num momento de desespero. O Lestat não tinha muito não tinha ou não queria compartilhar muita informação com ele, porque era uma forma de manter ele por perto. Se você é ignorante a respeito das suas capacidades, você vai depender de mim. Então você vai ter que ficar comigo, né? Sim. Até é interessante que é a Cláudia que percebe isso. Do tipo, não, a gente não vai ter que ficar contigo. Você é desprezível, a gente vai embora. Bem relevante, exatamente. Sabe? Se você não pode dizer nada pra gente, tem que ter alguém que possa, porque se você tá aqui é porque alguém te transformou. Então nós vamos sair atrás de outros. Não precisa ficar preso a você. O Louis reluta muito nesse sentido. E acaba que eles saem e descobrem várias coisas, só que quando eles descobrem várias coisas, o estrago do não saber, da vida que eles levaram antes, bate muito de frente com a vida que eles estão descobrindo agora. E por isso que causa toda a confusão e tal. É muito, muito complexo esse livro, cara. Nossa, acho que ele tem muitas camadas de questionamento. Igual o Felipe falou no início, né, de moralidade. Acho que ele trata disso de um jeito muito legal, porque ele levanta perguntas mais do que dá resposta, sabe? Sim. Então, eu vejo que quando um livro ele te faz refletir sobre a realidade, ele te faz refletir sobre a vida e para coisas fora do livro, igual a gente tá fazendo aqui, acho que, ao meu ver, ele alcança seu objetivo, né? Que, pô, velho, a gente lê pra isso, sabe? Pra sentir coisas, pra poder, sei lá, experimentar e refletir. Eu acho que é legal demais quando isso acontece, cara. Muito, muito bom. E tem uma
coisa que foi o Felipe que falou pra mim quando eu ainda tava lendo. Eu acho que eu não lembro se você tinha postado, acho que você tinha postado algum outro livro que você tinha lido e eu comentei, né, que eu tava lendo ainda. E você disse que precisava de uns 2 dias pra assentar a história, né? E fez todo sentido pra mim, porque na hora que eu terminei, o final do livro pra mim é muito bom. Na hora que eu terminei, eu tava com sensações mistas, assim. Agora que a gente tá aqui sentado conversando sobre isso, eu enxergo um quadro maior. Lógico, vocês estão acrescentando as visões de vocês e isso amplia bastante a minha visão geral da história. Mas a história assenta de uma forma diferente quando a gente dá um tempo pra ela, pra refletir sobre, né? Velho. Isso é legal do Clube do Livro, né? Acho que ele faz a gente perceber mais coisas, porque perspectivas diferentes geram essa visão mais completa das coisas. Nem tudo é só minha visão, sabe? Eu acho que Sim. é um convite ao diálogo, né? Que é algo que a gente precisa tanto. É muito importante aí. Eu falei uma vez aqui que as melhores sessões do Clube do Livro pra mim é quando vocês discordam de mim, entendeu? Porque me leva a outros pontos de vista que eu não vi. Sim. Eu acho que esse, na verdade, é o tesouro do Clube do Livro, sabe? É o fato da gente falar sobre isso e ampliar a nossa visão e compartilhar isso com outras pessoas que também podem ter visões completamente diferentes sobre isso e é, assim, ó, ouro. Agora, assim, já que a gente já deu já falou um pouco sobre a opinião, sobre o que a gente refletiu, vou falar sobre a parte prática da coisa, né? Como a gente sempre faz, e pensar em algumas questões técnicas aqui, tá? Então, vamos lá. Sobre personagens. O que vocês acham dos personagens? Tem um personagem que você mais gostou, menos gostou? E motivo? Vocês acham que os personagens são profundos, são rasos? Eu queria começar por você, Kuma. O que você acha aí? Seu personagem predileto e o que você mais odeia? Que é difícil, porque eu sempre analiso... É impossível pra mim separar Vampira Máscara de vampiro, agora. Tanto que eu leio, que eu vejo. Assim. Então eu não tenho um personagem favorito e um pior, porque eu gosto de todos e odeio todos na mesma medida, como normalmente acontece no RPG, tá ligado? Assim, porque todo mundo... Porque, por exemplo, assim, eu tô falando se você literalmente tirar todo o contexto, tudo. Se você tirar todo o contexto e analisar por fora, você entende, embora eu não concorde nem um pouco, com o que o Lestat tá fazendo. E ele é humano ainda. Ele tem medo de ficar sozinho, ele não consegue lidar bem com o silêncio, tipo, o próprio pensamento, provavelmente, tipo, precisa de alguém na vida dele e tal. E igual qualquer relacionamento abusivo, ele tá pronto pra destruir a vida da outra pessoa desde que a outra pessoa fique lá com ele, tá ligado? Tipo, foda-se. Então, é um personagem horrível. E na mesma camada a gente tem o Louis, que é alguém que poderia ter parado esse terror várias vezes, se quisesse, se você pensar, tipo, de forma prática, e deixou o negócio rolando e o Lestat fazendo cada vez mais coisa cada vez pior. Então, os dois são péssimos, de pontos totalmente diferentes, na minha opinião. E eu entendo exatamente porque eles funcionam tão bem, porque eles são, tipo, extremamente falhos em coisas extremamente opostas. Então, eles se completam muito bem. Então, eu gosto muito dos dois e eu odeio muito os dois no mesmo tamanho. Sei. Mas eu acho que todos os personagens estão bem profundos, todos, embora alguns tenham, obviamente, tipo, menos tempo de tela, vamos dizer, assim, tipo Santiago, você pensa em comparação com os outros, né? Em comparação com o Louis, o Lestat e tal. Assim, sim. Eles têm menos tempo de tela, eles são um pouco mais unilaterais, né? Eles só mostram uma única camada, que é que você pode analisar realmente, mas eu acho que todos são bem escritos, todos fazem sentido, você consegue entender o mínimo do que tá acontecendo, e concordar ou não importa, mas você consegue, tipo, entender, ok, ele tá fazendo isso por causa disso. Por causa disso, sim. Exatamente. E eu acho todos os personagens extremamente bem feitos por causa disso. Você consegue entender. Tem uma pergunta pra você, Kuma. Já que você não consegue separar eles de Vampira Máscara, qual você acha que seria o clã deles? Toreador. Os dois? Lógico. Os dois. Né? Foi abraçado. Sim, 3 com a Cláudia, né? Exato, Toreador. Todos. Porque eles ficam presos eternamente na busca pela beleza de uma vida que não existe mais. Eu também classificaria como toreador, viu? Eu não sei, porque o Lestat, ele fica preso na beleza da imortalidade, né? Ele se deleita no terror, assim, e no poder sobrenatural que ele possui sobre as outras pessoas. O Luiz fica horrorizado, porque o terror e o poder que ele tem sobre as outras pessoas. E a Cláudia é forçada a viver no mundo que ela não tá pronta pra viver. E ela tem que tentar ver o mundo com uma lente tão infantil que quando você analisa, tipo, o que ela faz... Mano,
sinônimo de um terror que essa garota tá passando. Precisa, tipo, precisa, tipo, analisar por fora, sabe? Assim, então, pra mim, é do Toreador, assim, do Toreador. O Armand, pra mim, seria Ventru. Eu classificaria ele. Acho que ele... Eu coloquei ele mais... É Toreador? Eu colocaria ele como La Sombra, na real. É mesmo? Na minha opinião, sim. Porque os La Sombra, eles são, normalmente, no Vampiro à Máscara, mais clássico, né? Assim, eles são vampiros que tomam poder de comunidade, similar ao Ventru. Mas a diferença é que o Armand não controla a sociedade dele com dinheiro, que é o que os Ventru fazem. Ah, verdade, é. Ele controla verdade. com um poder político muito mais forte, que tem muito mais a ver, não com religião exatamente, mas tem que é o que os La Sombra fazem. Mas tem muito mais a ver com algo que os vampiros veem que é um importante ao redor deles. Tipo, a ordem, né? E tal. Assim, então eu acho que ele seria muito mais uma sombra, provavelmente, pra mim. É verdade. Faz sentido, ele não usa dinheiro, né? Sim, Verdade. exatamente. E você, Carol, de personagem? O que você acha aí? O que você gostou e não gostou? Vamos lá. Eu preciso pontuar o que me perturbou demais na Cláudia. Eu acho que ela, inicialmente, né? Acho que todos os personagens são bem construídos, concordo com o Kuma. Dentro do espaço deles, eles são muito bem construídos na sua complexidade, no que eles representam dentro dessa história que a Anne Rice quis contar. Mas tem uma questão da Cláudia, no início dela, que me perturbou bastante. É que assim, ó, eu não sei se foi a forma que eu interpretei lendo, mas me pareceu que o Louis sexualizou ela demais. Sim. No primeiro contato. Sim, é. E aquilo me perturbou em níveis estratosféricos. Porque, assim, se fosse o contrário, no sentido de que essa proximidade fizesse ela desenvolver um interesse nele, ainda sem que ela entenda isso, já que ela é uma criança de 5 fucking anos, seria menos perturbador pra mim. Mas é a forma que ele enxerga ela. Eu até tinha printado uma parte que falava que ele dizia que a voz dela era sensual, que ela tava, tipo, Sim, seduzindo. mano, nossa. Gato é uma garota de 5 anos. Ela não está te seduzindo, ela é uma criança. É por isso que eu falo que é tudo monstro, mano. Sabe? E isso me deixou muito perturbada e me tirou da história por muito tempo. Aquele trecho ali da transformação da Cláudia, até que o desenvolvimento dela começou a acontecer, porque aí a partir dali pra frente, ok, ela era uma mulher presa num corpo de uma criança. Então, ok, ela sexualizar as coisas, e eu via que eles ficavam mais confusos com isso, né? Mas ela era uma mulher. Ela via o mundo sobre o ponto de vista de uma mulher, só que presa no corpo de uma criança. Isso eu acho que é um tema muito legal, que ela trouxe uma coisa que é perturbadora propositalmente para mostrar a complexidade dessa imortalidade, dessa eterna juventude, que no caso dela foi muito cedo. E isso sim para mim foi interessante, mostrar essa dinâmica. Mas aquilo no início de falar que a voz dela sensual, o seu rostinho, as mãozinhas, meu Deus, é uma criança! E eu não consegui separar isso. Ainda me deixa em rage. Mas, tirando isso, os personagens, no geral, são muito bons, muito bem escritos. Eu queria saber mais da história do Lestat, e, bom, tem um livro só dele, né, o Vampiro Lestat, que eu não li ainda, então provavelmente nesse livro ela explique melhor a história dele. Mas, na verdade, esse livro é sobre a história do Louis, né? Então, acaba que ele tem um pouco mais de destaque. É isso, eu não consigo dizer qual é o personagem que eu gosto mais. Me lembrou aquele livro Lolita, né, que também é um negócio assim, oh, meu Deus do céu, o que é isso? Não posso nem ler. Porque nossa, assim, tá eu entrei em rage e o pobre do Kuma teve que me aturar. Mas... Vocês estão jogando vampiro, né? Não, é que eu li aquilo e eu falei, eu preciso reclamar com alguém. É que eu e a Carol, a gente queima muita pau só nesses dois. Entendeu? Nossa, não me entrega, Kuma. Ué. Não, é que eu tava muito revoltado e eu precisava resmungar. Não, mas agora a real é assim, a gente só queima a pauta quando a gente tá odiando muito alguma coisa e a gente precisa reclamar, sabe? E daí um reclama com o outro. Que é isso, que a gente reclama muito bem junto. Então... Depois que eu passei do Jardins da Lua, o Felipe também ouviu reclamações pra caralho. Então, eu e a Carol, a gente dá muito rage junto. Não sei. A gente... Mas a gente compartilha a raiva. É por isso que eu falo que, no fundo, pra mim, o Luz não é melhor que o Lestat.
tá ligado? Ele só não chegou lá ainda. Ele só não chegou no mesmo ponto ainda. Só isso. Não teve tempo pra isso. Exatamente. Mas é bem isso, sabe? Eu acho que os personagens, eles são construídos muito propositalmente para serem assim. Só essa questão realmente que me tirou do sério. Porque, assim, a gente tem... Todo mundo tem os seus limites, né? Todo mundo tem os seus limites. E tudo que envolve abusos muito extensos ou hipersexualização de crianças vai me tirar do sério. Vai me tirar do sério em níveis estratosféricos. Tanto que foi assim, ó, eu li, eu fechei o livro e eu falei, não, deixa eu entrar em rage. E aí eu precisei reclamar, porque me tirou da história. Foi uma coisa que me tirou da história por um bom tempo dela. Eu fui voltar ali, sei lá, pelos 70%, 80% do livro, que foi quando a história começou a movimentar de novo. Mas é isso, tocou num ponto sensível pra mim, num limite, e me tirou um tempo. Mas agora, seguindo a recomendação do Felipe, deixando passar 2 dias para a história assentar, eu enxergo melhor as outras coisas. Isso não, isso continua uma bosta pra mim. E você, Felipe, seus personagens aí? Então, eu, ao contrário dos meus companheiros aqui, que são viciados no tema, né, eu nunca me liguei muito a vampiro, né? Mas como a gente leu Drácula ano passado, e pra mim é um dos, talvez, meu top 5 livros aí, falei, cara, esse ano eu preciso ler um pouco mais sobre vampiro, né? Porque, então, tive muitas recomendações desse livro, tanto que eu indiquei que eu já vim pensando em ler a trilogia, né? Depois já leu o Vampiro Lestat, depois leu A Rainha dos Condenados, né? Que são os 2 dela. Só que quando eu comecei a ler, eu vi que o Lestat era isso no começo, eu falei, cara, eu não vou conseguir ler um livro inteiro do Lestat, tá ligado? Só que... Os caras é um bosta. tipo assim, pra mim, o que o Tero sentiu no filme, eu comecei a sentir mesmo no livro, Lestat. Falei que esse personagem ele não tinha muita função, não sei o quê. Só que depois ele sofre transformação, né? Que vai até o final do livro e eu acabei gostando bastante dele. E com o Louis foi a mesma coisa, tipo assim, concordo com o Kuma também. O Louis é um cara, é omisso, né? Um cara sujeito a muita coisa, né? Não toma decisão, é muito passivo, um isentão. E só que depois você vai entendendo também porque ele é assim. E a Cláudia foi a mesma coisa também, essa estranheza que a Carol teve ali. Eu também, cara, coisa esquisita do caralho. Eu vou ler essa merda não, mas e eu fui entendendo depois que eu percebi que a autora teve uma filha também que morreu, então comecei a fazer esse paralelo e percebi também a função. Eu acho que eles se completam muito igual como falou, cada um tem a sua função. O Luís é esse cara mais melancólico, esse cara mais, né, que questionamento, a culpa tá muito em cima dele. O Lestat já é aquele cara mais egoísta, hedonista, até carismático, né? A certo ponto ali, ele atrai muito as vítimas dele, sensualizando. E pra mim, a Cláudia, que é o contraponto do Lestat. Enquanto o Lestat é aquele vampiro maduro, humano, mas com uma mente infantil, mente caótica, a Cláudia, né, a certo ponto, ela já é o contrário. Total. Isso serve muito pro Louis, né? Fica assim, ele tem 2 referências pra ele, o que influencia muito os pensamentos dele. Quem eu sou de verdade? Eu vou ser um Lestat, que é a minha referência, ou eu vou ser a Cláudia, que eu me aproximei mais? São 2 opostos que deixam ele muito mais confuso ainda. Então ele começa a se libertar quando ele se liberta do Lestat e quando ele se liberta da Cláudia, que ele vai encontrar esse quarto vampiro que é o Armor, que é um cara mais experiente, um pensamento mais filosófico da vida, etc. Que é o que ele se apaixona mais, e no final ele percebe também que não é esse tipo de pessoa que ele quer. Então, o Louis é um cara bastante confuso, me identifiquei bastante com ele, e eu acho que o ponto forte da história pra mim é a relação dos personagens, a relação dos personagens se acaba odiando no começo, mas gostando muito do final. Tô interessado em ler o livro do Lestat, sim. Quero ver por que ele se tornou essa criatura maluca que ele é no começo, né? Essa necessidade de estar sempre com alguém, não consegue ficar sozinho, né? Por que ele não consegue ficar sozinho? O que foi feito dele antes, né? Essa relação dele com o pai também, que era aquele amor e ódio, né? Tipo, odeio o cara, mas eu não consigo ficar sem longe dele. Então, deve ter uma relação com a família forte aí nesse processo. Então, eu acho que foi pontos bastante bem explorados pela autora. Eu li a tradução nova, que inclusive foi feita pela Clarice Lispector. Tá lá traz um pouco mais de... Muito foda, inclusive. Muito foda. De erudição pra parada, então achei uma escrita... Muita gente falou que seria escrita pesada, densa de ler, cara, eu achei isso fenomenal. Então, é um livro pra mim que trouxe grata surpresa aí. Sim. No meu caso, eu também acho os personagens profundos, né? Eu acho que a gente pensando naqueles 3 pilares que a gente sempre fala aqui, né? Que o Brandon Sanderson fala, né? Que é os personagens, o plot e a ambientação. Eu acho que esse mundo, ele brilha através dos personagens, né? Você não precisa, assim, você tem um mundo e tudo mais, você tem uma ambientação que acho que até a gente pode falar sobre isso, assim, de modo mais en passant, né? Que é uma ambientação que, beleza, ela consegue passar o clima da época, como é que era viver sem tecnologia, não sei o que. Dá pra passar
vai ver esse contraste entre, sei lá, o gravador de fita que o cara usa, o entrevistador, e as carruagens que os outros usam, e as velas. Isso é beleza, legal. Mas eu acho que isso não é o foco do livro. O foco do livro é um livro mais introspectivo, né? É olhar pra dentro, assim. A viagem é interna. E o mundo, ele tá ali como só um suporte pra isso. Gosto muito dos personagens. Sei lá, por algum motivo, né? Esse arquétipo de personagem, aquelas personagens de Paris ali, não fui muito com a cara dele, não, sabe? Daqueles todos ali, o que eu mais gostei, apesar de parecer pouco, foi a Madeline, sabe? Porque o jeito que ele apresenta, ela apresenta a Madeline complementando a Cláudia e tudo mais. Sim. E todo o conflito que ela faz o Luis sentir, eu devo transformar alguém em vampiro ou não. Isso eu acho legal. Agora, sei lá, principalmente Santiago, né? Porque ele é muito... vida louca, me chamou de... Ele é infantil pra caralho, sabe? E o fato... E não é que eu não gosto dele por ele ser infantil. É porque a gente não tem tempo de tela suficiente pra ver a motivação disso. Porque a gente entende mais ou menos essa infantilidade, por exemplo, no Lestat, sabe? E lá parece só uma criança birrenta. Mas assim, não é algo que me tira do livro completamente, sabe? É porque tô tentando aqui, tô procurando onde pegar, sabe? Aqui eu tô procurando o motivo pra poder falar mal. Então... Então, de alguma forma, entendam isso, né? Da perspectiva que eu tô falando, né? E eu acho que, de modo geral, o plot ele é bem direto também, né, galera? Vamos falar de modo geral, assim, o plot ele só é também interno, né? É ele lidando consigo mesmo. Beleza. Matou aqui, vamos fugir do Lestat. Agora vamos procurar a gente. É bem, assim, diretaço, né? Sim, é linear, né? Não tem. Isso, E não quer dizer que seja ruim, né? No início eu achei muito lento. Não sei se é por causa dos livros que eu tenho lido ultimamente ou... Não sei. Eu achei que ele era linear e um pouco lento. Mas, se a gente parar pra pensar, não é assim a vida do vampiro? Sabe? Não, é Ela não vai verdade. ter tantas transformações e tantas coisas memoráveis por muito tempo, né? Então, eu aceitei que tinha que ser assim. E no final, até que tenha uma coisa ou outra, assim, que se destaca. Porque ficou muito, pra mim, ficou muito no sentido de que era um diário lento. Mas fazia sentido pra história que estava sendo contada, que era muito mais sobre o que ele sentia do que sobre o que ele vivia. Acho que no início falta clareza de objetivo, né? Mas qual que é o objetivo disso aqui? Não tem muito, até você entender quem que é, os personagens. Quando começa a ter um objetivo, beleza, o objetivo agora é fugir do Lestat. Beleza, aí você começa, então beleza. Agora é encontrar alguém. Aí você começa a entender pra onde eles estão indo, né? Você cria essa noção ali, né? Mas é isso. Então, pessoal, de modo geral, assim, opinião geral do livro, coisas que vocês queiram falar, assim, pra gente ir fechando aqui. E indicações também, quem quiser fazer de próximos livros aí. Vou começar pela ordem inversa aqui. Felipe, fique à vontade. Cara, eu achei o livro excelente, né? Eu dei nota 4 aí no Scoop, 4, 5. Então tá no house aí, sou chato com essas coisas de livro. Exigente. Eu sou porque, como o Carol falou dessa questão de ritmo de leitura, talvez é muito por o que a gente tá lendo influencia bastante, né? Outros livros, mas o momento da vida também. Eu tô num momento da vida um pouco melancólico, então o livro me fez refletir bastante coisas. O próximo livro, não sei se vai ser ele que a gente vai ler, de fato. Também tem uma pegada mais assim, fim de carreira, tá ligado? Então ele traz muitas reflexões. Então eu gostei do ritmo, talvez pela tradução da Calista Lispector, ela traz parece que cada palavra dela te faz você refletir, sabe? É bizarro. A mulher escreve até a tradução da mulher é foda. E os personagens são os personagens, eles são a história, né? Eles são um plot, então você acaba acompanhando a vida, né? E como é a perspectiva da vida, imagino que pra quem joga Vampiro à Máscara vai ser um prato cheio, quem quer criar personagem, pegar inspiração, caso não tenha lido. Então eu indico pra esse tipo, pra quem gosta de RPG na World of Darkness aí, imagina. E pra quem gosta também de história e tal. Cara, como recomendação, eu tô na campanha pessoal aí de ler os livros da Cosmere, né, desde o zero aí, então estou lendo Relantris, que a gente não leu no Clube do Livro, mas a gente já falou algumas vezes dele, é um livro que eu já li, ele tem uma perspectiva diferente, né, ele é um pouco mais rápido, então se você gosta de Brandon Sanderson, quiser ler e depois trocar uma ideia, estou relendo aí, mais no sentido de pegar a referência da Cosmere, que eu já li, né, então vai fazer algumas anotações aí, depois se quiser trocamos ideia no Instagram aí. Boa. É isso. Carol. Então, eu precisei deixar o livro assentar para eu gostar dele. Então, para quem se identifica com a galera que já está acostumada a ouvir a gente aqui, já se identifica com a minha forma de interpretar os livros, eu diria que dá esse tempo para o livro assentar, mas é inegável que ele é uma referência no que diz respeito à história de vampiros
pra gente que joga, principalmente. É absurdamente bem escrito, vão ter coisas sensíveis, mas isso não diminui a qualidade dele, o que eu só percebi depois que a história assentou pra mim. E recomendo bastante. E recomendação, vou recomendar outro livro de vampiro, como eu fazia lá nos primórdios do Clube do Livro, né? Recomendar um livro que tem a ver com o que a gente leu. E é um livro que eu li agora no início do ano, que é Carmila, a Vampira de Karnstein, que também é uma história antiquíssima de vampiro. A edição que eu comprei tem a história da Carmila e tem uma outra história de vampiro também muito legal, que o nome é O Vampiro. E é muito legal ver como essa lenda foi construída, né? Além do Drácula de Bram Stoker, que a gente já leu aqui, e eu recomendo também, mas esse livro para formar para entender como foi criado esse conhecimento geral, né, do vampiro da cultura pop. Muito bom. É uma leitura mais lenta, tá? Mais rebuscada, porque é um livro muito antigo, sei lá, 1800 e quanto, mas vale a pena a leitura. É só ir com karma, né? Essa hora da manhã, teoria. Um domingo. Beleza, obrigado, Carol. É isso, galera. Eu recomendo demais. Se você gosta do tema, ou se você quer começar, Entrevista com o Vampiro é um bom ponto de partida, de qualquer jeito. Sim. Recomendo, porém, contudo e entretanto, eu faço a recomendação porque eu acho melhor. Se você tem dúvida se você vai gostar do livro ou não, vê o filme. Se o filme for o suficiente pra atiçar a curiosidade, leia. Porque é isso que vai pegar. Assim, a única coisa é que o livro é um pouco mais pesado, porque tem mais tempo pra desenvolver tudo, né? Então, se você gosta do filme, muito bem, você vai gostar do livro. Tem que dar até um ar meio diferente depois que você lê e revê o filme. Dá uma... Pra mim, pelo menos, a percepção muda bastante das coisas. A minha indicação de livro é meu livro favorito dela, porém, pra chegar lá tem que ler outro antes. Então, leia O Vampiro Lestat e leia Rainha dos Condenados, que pra mim é o melhor livro de vampiro da Anne Rice. Cara, sim, muito bom, obrigado, Kuma. Cara, eu também recomendo o livro, faria a mesma recomendação do Kuma, assista o filme primeiro. O filme, além de ser um clássico aí do cinema, é muito famoso, tem vários atores muito importantes, né? O próprio Tom Cruise, Brad Pitt, o Antônio Bandeiras tá no filme. A Kristen Stewart, a Mary Jane, né? Quando ela apareceu, eu falei, a Mary Jane! É Kristen Dunst, isso. Sei lá, eu chamo ela de Mary Jane, em todo lugar que eu vejo ela. Não é? Nossa, Mary Jane Mirinho. Inclusive, ela está apenas maravilhosa nesse filme, tá? Que deve ser uma personagem muito difícil de interpretar. Nossa, e muito jovem ela, né? Pra interpretar essa personagem. Nossa, muito bem. Muito bem. Muito jovem e ter o dobro da idade da Cláudia. É foda, né? Tipo isso, né, velho? Imagina. Nossa, mano, esse filme, tipo assim, imagina o que os produtores e os diretores da adaptação tiveram que passar e falar, velho, como é que a gente vai adaptar isso aqui, velho? É foda, velho, é foda. Tem umas histórias, a filmagem, por causa dela, que é engraçado e aterrorizante ao mesmo tempo. Quando você vê umas entrevistas da época, você fala, mano, isso deve ter dado um problema. Nossa. Na época. Então, eu recomendo o livro, então assista o filme, se você curtir a temática e tal, vai fundo, essa questão filosófica, mais introspectiva. Eu reiteraria isso que o Felipe disse. Eu acho que tem muito livro que ele depende muito do jeito que a gente percebe ele, de acordo com o nosso momento de vida. Então, dependendo do seu momento de vida, analisa se isso não tá transbordando para a sua percepção da obra. Se estiver te atrapalhando demais, deixa para ler depois, né? Eu acho que se aproveita melhor quando você estiver num clima propício, né? Quando o forno estiver esquentado para colocar a forma para assar. Então, não sei se faz sentido isso, mas para mim faz, né? Eu recomendaria um livro que eu dei 5 estrelas. Ao contrário do Felipe, eu sou muito pouco exigente, então me fez sentir bem, assim, de alguma forma. Eu falo, 5 estrelas, não sei o quê. Então, esse livro eu dei 5 estrelas e ele fala de temas muito parecidos. Cara, me fez ficar pensando um tempasso. E ele é muito, apesar disso, é um livro atual e que tem um ritmo incrível, que é A Vida Invisível, de Ed La Rue, que é um livro da... Eu quero muito ler esse livro. V.E. Schwab. Olha a premissa desse livro. Uma mulher lá na Idade Média, ela faz um pacto com o diabo pra não morrer, pra ela ficar pra sempre viva. Só que todos os dias, as pessoas esquecem dela. Tipo assim, ela conversou com você, ela virou as costas, você vai esquecer dela, mas ela não esquece de você. Cara, isso é muito foda, porque ela vai passando através dos tempos, e é muito legal você ver ela passando desde, sei lá, da Idade Média, pelo iluminismo ali e tudo, e você vai vendo ela chegar nos dias atuais, né, porque é um romance atual, assim, né? E com toda essa bagagem e esse mesmo questionamento, será que valeu a pena esse pacto que eu fiz? Será que valeu a pena eu
lembrar das pessoas, mas as pessoas não lembrarem de mim. Então é um livro sobre esquecimento, sobre vida eterna. Cara, é um livro incrível, assim, que eu gostei demais. Tem cenas pesadas também, assim, no sentido de questionamentos e tal, mas, nossa, vale a pena, é livro curtinho, tá? Então, recomendo demais. E muito obrigado a vocês, galera, que vieram aqui pra gente ler um livro, pra gente discutir. Obrigado a quem tá ouvindo depois no podcast aí. A gente faz isso com muito carinho, né? E obrigado pela sua presença. E é isso aí. Até mais, até o próximo mês. E a gente vai decidir aqui o livro. Entre no Discord pra saber qual é. Abraço, tchau, tchau. Tchau. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.